Olá, está começando agora mais um da sua conta, o programa que fala de economia de um jeito que você entende. Hoje nós vamos discutir o crescimento recorde no faturamento das empresas no ano passado. Você vai saber também o que a Agência de Fomento de Alagoas tem feito para ajudar no desenvolvimento econômico aqui no estado. No segundo bloco, você vai aprender o significado de um termo bastante usado na economia, ressaca econômica. O da sua conta desta semana já está no ar. Faturamento recorde em 2010. Essa é a realidade das empresas no Brasil, segundo um estudo divulgado esta semana pelo Instituto Serasa Experian. Em média, a taxa de alta foi de 11,3% em relação a 2009. Mesmo assim, o aperto no crédito e a alta taxa de juros têm levado muitas micro e pequenas empresas à falência. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Maria. Bom, os números são positivos, mas a gente também tem esse outro lado. Nesse sentido, a balança está equilibrada entre falências, sucesso dessas empresas? Veja só, Maria, com relação ao crescimento do faturamento das empresas, né, outro dado importante, além do que você já citou, é o dado da pesquisa mensal do comércio do IBGE. Ele diz o seguinte: de janeiro de 2009 a janeiro de 2010, tá certo? De janeiro de 2010 a janeiro de 2011, né, o comércio varejista, por exemplo, cresceu no Brasil, no volume de vendas, 10,5%. No Nordeste, 12,2%. Em Alagoas, 12%. Ou seja, o volume de vendas do comércio varejista do estado de Alagoas foi acima da média nacional e em cima da média, né, nordestina. Com relação ao faturamento, né, o faturamento das empresas do comércio foi 14,5% no Brasil, 15% no Nordeste e em Alagoas 16,5%. Ou seja, o comércio varejista em Alagoas faturou mais do que a média nordestina e a média brasileira. Com relação, apesar desse boom, desse crescimento, é evidente que as pequenas e médias empresas, aqueles microempreendedores, têm maiores dificuldades de se manter no comércio. Por quê? Você colocou a falta de crédito disponível, principalmente para capital de giro, não é? Uma carga de tributos muito elevada em cima dessas empresas, não é? Apesar do Simples Nacional, e também, é evidente, a taxa de juros que impede com que você tenha crédito mais barato para que elas possam ter um capital de giro mais barato. Então, hoje a gente pode dizer, então, que esse crescimento foi bom para as grandes empresas? Para as grandes empresas e aquelas empresas já estabelecidas no comércio, né? Como você sabe muito bem, para se colocar uma empresa no Brasil hoje, a burocracia é muito grande e o crédito é muito caro. Os encargos são muitos. E os encargos também. Agora, e como são empresas, né? São pequenas empresas que não têm muitas vezes capital para dar início às operações, tem que tomar dinheiro emprestado. O dinheiro emprestado, né, incorre em custos financeiros. Esses custos encarecem, né, os custos gerais, na verdade, da empresa. Então, o que acaba acontecendo? Essa empresa fica presa, tem que antecipar impostos, então é difícil elas competirem com as empresas, principalmente no ramo de comércio, que já estão estabelecidas. Com problemas que não afetam os bancos, que foi quem mais lucrou o ano passado. Né? No Brasil, né, podemos dizer, nos últimos quase 20 anos, o Brasil é o paraíso do mercado financeiro. Isso é indiscutível. Temos há muito tempo as maiores taxas de juros do mundo, taxas de juros que são pagas pelo governo central, governo federal, e taxas de juros que são cobradas pelo sistema financeiro bancário na ponta, cheque especial e créditos a pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, o Brasil realmente podemos dizer que é um paraíso financeiro para quem gosta de aplicar e especular com dinheiro. Bom, e a questão também desse crescimento se deve principalmente à geração de renda, emprego, isso que movimentou a economia no ano passado. Então, quer dizer que quando o ministro Guido Mantega, ele diz que a economia hoje tem uma base sólida, a gente pode acreditar, então? Em parte, Maria, porque é o seguinte, o ano passado o Brasil gerou 2,5 milhões de empregos. Foi o maior nível de emprego gerado desde a história do CAGED. Não é? Agora, é o seguinte, o Brasil tem sido puxado pela demanda, principalmente pelo estímulo ao consumo. Não é? A formação bruta de capital fixo, aquilo que a gente chama de investimento, a taxa de investimento do Brasil ainda patina em 18% do PIB. Não é? Na China, por exemplo, é 35%. Né? Em outros países passa de 20%, 25%, e nós patinamos em 18%, ou seja, é um crescimento econômico sustentável no curto prazo. É preciso aumentar a taxa de investimento, ou seja, muito mais empresas, principalmente no ramo industrial. E com o ramo industrial, né, mais robusto, com mais empresas, né, investindo, aumentando a produção, você, né, leva, né, em parceria serviços e também o comércio.
A Agência de Fomento de Alagoas, a AFAO, é uma instituição financeira do governo do estado criada para estimular o crescimento econômico e reduzir a pobreza. Agora, Fábio, na prática, isso de fato tem acontecido? Onde é que a gente pode perceber esse crescimento aqui no nosso estado? Veja só, Maria, a Agência de Fomento de Alagoas é um projeto, não é, muito interessante. É um projeto que ele existe em outros estados da federação. Não é? É uma agência que foi criada para intermediar recursos, né, financeiros, principalmente para atender, né, o pequeno e o médio empresário, né? Aquele micro e pequeno empresário que não tem, né, acesso muito mais fácil às linhas tradicionais de crédito. Então significa que a agência de fomento, a sua filosofia é democratizar, né, o crédito, principalmente no estado pobre como Alagoas, onde as agências financeiras elas são muito seletivas. Agora, se está dando certo ou não, até o momento nós não temos ainda resultados muito práticos para poder avaliar. Né? Ou seja, me parece que o fomento ao desenvolvimento do pequeno e micro negócio em Alagoas, né, não mostrou resultado ainda, inclusive porque a agência de fomento está passando por dificuldades, principalmente dificuldades de ter aportes de capital para ampliar a sua capacidade de financiamento dos pequenos e micro negócios. Mas um dos recursos que é utilizado pela FAO é do Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, não é? Isso. E tem outros... E também tem outros fundos, por exemplo, o BNDES também, não é? Então a FAO ela é uma repassadora de crédito, uma agência que tem, né, é monitorada, né, a todo momento pelo Banco Central. Então todas as operações de crédito feitas pela FAO, né, tem uma vigilância muito grande, principalmente pelo Banco Central, não é? E pelos fundos, né, que fornecem recursos para a agência de fomento. Agora, o problema é que a agência de fomento ela tem um empecilho aí, para poder ampliar a sua capacidade de democratizar o crédito. O que é? Ainda é muito caro o crédito da agência de fomento de Alagoas. Além disso, né, me parece que a preocupação do governo do estado ela está voltada muito ainda para os grandes negócios, os grandes empreendimentos do estado de Alagoas, que até agora, né, me parece que não saíram do papel, principalmente os mais, digamos assim, os mais comentados, como o caso do estaleiro EISA, né? Então, é preciso realmente se voltar com uma política muito mais agressiva. A agência de fomento já é um passo importante, mas é preciso pensar, principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em também atingir o pequeno e o médio empresário alagoano. Inclusive, um dos projetos da FAO é o Alagoas Cidadão, que justamente visa atingir esse pequeno público, né? E a gente sabe que a experiência do microcrédito já deu certo em muitos lugares e é esse o caminho, né? Para você gerar essa renda, né? Nas lógico, então isso você comunidades. Diminui a mortalidade das empresas, você cria mais empresários, né? Agora mesmo, por exemplo, o Nordeste está passando por uma situação muito interessante. E as marcas regionais, elas estão comparecendo, né, e participando desse boom econômico. Por exemplo, na área de laticínios, na área de biscoitos e bolachas, na área de café. Então, na área de iogurte, por exemplo, então tem empresas de outros estados que estão vivendo esse boom econômico. E elas começaram pequenas, não é? Elas começaram pequenas. Então, o estado de Alagoas, ele também tem que incentivar e ter uma política realmente muito mais agressiva para poder angariar recursos e também infraestrutura e atenção pública, principalmente com incentivos fiscais para atingir o pequeno e o microempresário. E é uma política a médio e longo prazo, né? Não pode ser feito um projeto, encerrou e pronto e acabou. Não, é uma política que ela seja atemporal. Não, o governo do estado, né? Essa política ela tem que ser uma política de estado, não uma política do governo. Né? Então, eu acredito o seguinte, o estado de Alagoas tem possibilidades de acompanhar o crescimento econômico, principalmente econômico, que a gente vê, por exemplo, no caso aqui nosso vizinho Sergipe, no caso Pernambuco, né? Maranhão, por exemplo, e Piauí, né? São estados que estão acompanhando de perto o crescimento, né, econômico de Alagoas e alguns já ultrapassando. O estado de Alagoas precisa de um pacto voltado para a preocupação do seu desenvolvimento econômico, que seja independente de filosofias políticas e ideológicas. No próximo bloco, a gente fala sobre ressaca econômica, um termo bastante utilizado em economia. O Da Sua Conta volta logo depois do intervalo. Voltamos já já.